Muito obrigado, senador Plínio Valério. Agradecer, senador, e parabenizar o senhor pela realização dessa audiência, acho extremamente importante. Eu falo aqui em nome da CONTSEF, que é a Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal. Na pessoa do nosso companheiro Fábio Fayad, eu quero cumprimentar todas as entidades aqui presentes, os colegas, o Sintibacem, a ANAF, o Fábio é presidente do Sinal, a NBCB, e muitos colegas que fazia tempo que eu não via, consegui encontrar hoje, foram pessoas que estiveram conosco nas grandes lutas sindicais que nós travamos na década de 2000. Eu acho que ninguém discorda de que o Brasil vive hoje uma crise institucional. Entre choques entre o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, Constituição Federal de 88, desfigurada por 132 emendas constitucionais, uma a cada 3 meses, e o ponto central dessa crise é a disputa encarniçada por fatias do orçamento público federal, orçamento geral da União. Ao transformar o Banco Central de autarquia para empresa de direito privado, a PEC 65 pega uma autarquia que exibe uma estabilidade institucional e que passou por situações de estresse muito grande e superou Plano Collor, Plano Real, PROER, crise de subprimes em 2008, pega essa instituição e lança no meio da crise, para disputar o orçamento também. Provoca uma insegurança jurídica extraordinária, uma complexidade jurídica, contábil, financeira e monetária. Hoje, senador, milhares de servidores da ativa, aposentados, suas famílias, vivem uma situação de angústia em relação ao seu futuro, em relação ao plano de saúde, em relação ao seu salário, em relação à sua aposentadoria, em relação à sua carreira que vai ser extinta pela PEC 65. Nós temos acompanhado o esforço do senador Plínio Valério para resolver os problemas criados pela ideia do presidente do Banco Central de fazer essa empresa pública. Mas não tem jeito. Tapa um buraco, vem outro. Então nós nos perguntamos, por que o presidente Campos Neto pretende, qual problema ele quer resolver, transformando o Banco Central em empresa pública? Bom, quando ele começou a batalha, a verdadeira campanha pela PEC 65, ele começou dizendo o seguinte: o Bacen está derretendo, perde 7 servidores por semana para o mercado financeiro. Os mais qualificados são chamados ao mercado. 7 por semana, dá 350 por ano, 1.400 em cada ano, em 4 anos. O Banco Central tem hoje 3.200 servidores. 1.400 é quase metade, em 4 anos. Bom, nós fomos lá ver que número era esse. Sabe quantas pessoas pediram exoneração do Banco Central em 4 anos? 19. Muito longe de 1.400, né? E nós não sabemos quantos dos 19 foram para o mercado. Aliás, dizer que os mais qualificados são puxados pelo mercado significa que os outros não são qualificados. Isso já introduz um choque dentro do Banco Central. Quero dizer a vocês que o clima institucional no Banco Central hoje está deteriorado por conta da PEC 65. Outro argumento é alinhar o Banco Central às melhores práticas internacionais. Esse é um argumento falacioso. Obviamente, as estatísticas que foram apresentadas estão corretas, mas elas estão sobre uma base pantanosa, falsa. Por quê? Porque faltou um detalhe: comparar as atribuições de cada Banco Central. Já foi dito aqui que é muito difícil você, por conta da legislação diferente, as histórias diferentes, as nações diferentes, fazer essa comparação. Mas vamos pegar algum critério, né? E o Banco Central do Brasil tem uma gama de atribuições que pouco se encontra por aí. Política monetária e cambial, regulação do sistema financeiro, supervisão, resolução bancária, regimes de resolução, né, intervenção, liquidação, administração das reservas internacionais e uma série de outros. Crédito direcionado, uma boa parte da potência do agronegócio hoje do Brasil tem a ver, lá atrás, com os programas de crédito agroindustrial, que eram financiados a juros subsidiados pelo Brasil. Colheitadeira, trator, silo, depósito, etc. Isso tudo é Banco Central. O mais perto disso é o da Inglaterra, que comparativamente, de domínio do Estado. E os seus servidores são servidores públicos, não são empregados. Tem outro detalhe.
A professora Larissa Dornelas, da Universidade Federal do Paraná, fez um trabalho importante explicando o seguinte, senador. O Banco Central do Brasil é o único caso no mundo que usa as operações compromissadas para fazer política monetária, num grau elevadíssimo, na casa dos trilhões. E é o único no mundo. Então, como é que você vai comparar o Banco Central do Brasil com esse tamanho de atribuição, com esse peso das compromissadas que impactam diretamente na dívida pública, como explicou o professor Lara Rezende, para fazer comparação com os outros bancos? Não tem sentido. Depois, a questão do gasto primário, né? Bom, aqui é o seguinte, senhoriagem. O centro da PEC é receita de senhoriagem para pagar as despesas, certo? Está escrito lá, é o que o presidente Roberto Campos Neto tem repetido. Bom, essa história de senhoriagem dá não apenas uma tese de mestrado, mas umas 3 ou 4 audiências públicas. E o curioso é que, embora isso esteja no centro da PEC, está escrito lá, não se fala nisso no Banco Central. Nós estamos fazendo um debate intenso sobre a questão da PEC 65. Ninguém fala da senhoriagem. Precisou o sindicato, senador, ir atrás para fazer estudos. Nós publicamos artigos acadêmicos, artigos de economistas, artigos de juristas e artigos produzidos pela nossa seção sindical do Sintcep no Banco Central. A senhoriagem é um troço complicado. Parece uma receita um pouco etérea. Mas, já que está escrito na PEC que a senhoriagem é a fonte de financiamento do Banco Central independente, nós vamos lá fazer as contas. De 2018 a 2021, o total de senhoriagem está no site do Banco Central, 105 bilhões, vamos dizer 100 bilhões, para arredondar. As despesas nesse mesmo período não chegam a 30, vamos botar 30 para arredondar também. Sobra 70. Hoje, pela Lei 13.820, essa receita vai para o Tesouro Nacional. A partir de agora, ela vai para onde? O professor Lara Rezende colocou o mesmo problema. O Banco Central vai ficar com esses 70 bilhões em 4 anos? Vai ficar para a diretoria do Banco Central decidir o que fazer com esse dinheiro? Numa situação de arroxo e aperto fiscal que nós estamos vivenciando, defendida, sabe-se evidentemente bem, pela posição do próprio presidente do Banco Central. Além disso, tem um detalhe que o professor Lara falou, eu quero repisar. A senhoriagem é tanto maior quanto maior for a taxa de juros. Então, o Banco Central vai estar sendo empurrado como empresa pública que precisa fazer lucro, a obter lucro com a senhoriagem, mantendo a taxa de juros artificialmente alta. Isso aí concentra a riqueza, aumenta a desigualdade social. Eu vou falar do PIX em seguida, mas eu quero dizer o seguinte. Ótimo que tenha tido o sistema de pagamentos brasileiro, ótimo que tenha tido o PIX, mas nada disso diminuiu a miséria desse país e a desigualdade social gigantesca que nós enfrentamos. Nós não podemos viver numa redoma de vidro, achando que com essa discussão toda a gente está resolvendo alguma coisa. Não, nós estamos aumentando a crise institucional. Esse é o problema, a insegurança jurídica, a insegurança política, a insegurança social. A relação com o Tesouro Nacional é o centro da discussão. Nós não podemos pegar patrimônio do povo, reservas internacionais, moeda, etc., e deixar isso sendo administrado sem muito controle. Porque uma coisa é você ser uma autarquia submetida a uma série de regras, etc., outra coisa é ser uma empresa pública. Porque às vezes dá prejuízo. Às vezes dá prejuízo. E o Banco Central, nos 2 últimos anos, teve prejuízo. O Tesouro Nacional acabou de pagar 36 bilhões, agora em janeiro, do prejuízo do Banco Central em 2022. Em 2023, teve prejuízo de 100 e poucos bilhões de novo. Ainda não se sabe quanto vai ter que passar, porque tem as regras aí da 3.820, tem que pegar das reservas, diminuir o patrimônio do banco, antes de ver o valor que o Tesouro vai ter que pagar. Mas tem que pagar. Quando dá prejuízo, o Tesouro tem que pagar. Bom, essa PEC traz insegurança, ela fragiliza os controles, fragiliza a política monetária para obter lucro. Um detalhe que foi falado, mas eu quero ressaltar. Os bens do Banco Central hoje não podem ser penhorados, mas amanhã poderão. Empresa pública, tem uma empresa em qualquer lugar do mundo que deixou de pagar alguma coisa, um juiz desse país poderá penhorar a Reserva Internacional do Brasil para pagar uma conta de uma empresa brasileira. Para a população, o PIX, porque para não gastar mais tempo, veja bem, é uma conquista, evidentemente. Alguém perguntou, o senador perguntou, os funcionários do Banco Central são servidores públicos. Eles vestem a camisa
Desde sempre foi assim. Então, mesmo em dificuldade, eu trabalhei numa época no banco, na época do governo Fernando Henrique, não tinha dinheiro para comprar cafezinho. A gente fazia vaquinha para comprar cafezinho, tá certo? Porque o constrangimento orçamentário, ele depende de uma série de coisas, do governo, do Congresso Nacional, da situação econômica. Em qualquer dessas situações, os servidores trabalham e trabalham bem. E fizeram o PIX, vão fazer o DREX e assim por diante. Agora, pensem bem, o PIX é um produto do mercado financeiro. Banco Central autarquia é uma coisa. Banco Central empresa, por que o mercado financeiro vai tolerar que o Banco Central empresa seja o único a poder operar com o PIX? Por que eles não vão pressionar para o PIX ter que ser licitado, para que algum banco qualquer faça parte da licitação? Mesma coisa as reservas internacionais. Aliás, o Paulo Guedes, não sei se vocês lembram, ex-ministro, ele defendeu a taxação do PIX. Não sei se vocês se recordam, em 2020. O atual presidente do Banco Central, ele já falou em terceirizar as reservas internacionais. E não é essa terceirização que tem hoje, que não é terceirização, que são 2% apenas, para fazer, para captar know-how da aplicação das reservas e treinar servidores. Isso aí está certo. O que o Roberto Campos Neto falou era terceirização para valer. Bom, para os servidores, no respeito às regras de transição das últimas reformas, a tentativa que o senador fez e que nós louvamos não resolve o problema, porque o servidor aposentado perde a paridade e continua perdendo pelo aquele artigo 7º, viu, senador? O inciso 1, né? E o que a gente deveria estar discutindo? Veja bem, a lei complementar 179, que é da autoria do senador Plínio Valério, não tem 4 anos. Está fazendo 3 anos e meio. As coisas, tudo tem que ser paulatino. Numa instituição da importância do Banco Central, você não pode ter uma mudança radical de uma hora para outra. Acabou de ter há 4 anos uma mudança importante. Essa mudança não foi estabilizada. Não seria o momento de analisar as implicações dessa mudança, em vez de propor uma ruptura radical com o modelo de autarquia? Não deveria estar sendo discutida a regulamentação da Lei 179, por exemplo, para avaliar o desempenho do presidente do Banco Central na consecução da pluralidade dos seus objetivos. Não é só a política monetária. Tem a suavização das crises econômicas e tem a questão do pleno emprego, que é um dos objetivos que está na lei, que o senador Plínio Valério muito bem apresentou. Tem muita coisa clara, acho que nem mesmo o presidente Roberto Campos Neto tem coisa que não está clara. Eu acho que era hora do Senado refletir, eu acho que tem essa responsabilidade pela Lei 179, se está conforme a Lei 179, o presidente do Banco Central Autônomo participar de palestra no exterior, sinalizando para onde vai a taxa de juros. Ou então dar uma declaração, como ele fez em março de 2023, dizendo que a taxa de juros tinha que ir para 26,5% ao ano. Vocês se recordam disso? Está conforme a Lei 179? Esse é o papel do presidente do Banco Central Autônomo? É compatível com o Banco Central Autônomo e a Lei 179 o seu presidente antecipar a sua participação em 2 anos e meio numa campanha eleitoral? É compatível esse presidente do Banco Central Autônomo circular em jantares políticos e, perante uma plateia de altos dirigentes do mercado financeiro, declarar o seguinte, aspas, a situação econômica nos próximos anos sofrerá forte deterioração, o que pode atrapalhar Tarcísio em uma eventual vitória em 2026. Eu acho que essa discussão é necessária. E não é uma discussão ideológica, é uma discussão concreta. Porque o que o Banco Central faz impacta a vida da população o tempo todo. São muitas atribuições. Cada decisão do banco na política monetária vai ter reflexo no emprego, na inflação, no desenvolvimento da economia, assim por diante. Então, nós queríamos fazer um pedido, senador, que houvesse mais audiências públicas, que esse debate fosse feito aprofundadamente. É uma questão de extrema importância para o país. E aqui não importa a opinião de cada um, vamos confrontar as opiniões, como o senador falou, contraditórias, a favor, contra, para que se busque encontrar uma solução. Eu quero dizer o seguinte, nós pedimos estudos para o Banco Central e não apareceram. Até agora são só palavras. Nós publicamos estudos e eu quero anunciar o seguinte, com a autorização das outras entidades. Nós assumimos a tarefa de preparar um projeto de lei, o Sinal, o Sintibacem, a ANAF, o Sintcep e a Conducef,
justamente para atacar o problema da falta de verbas do Banco Central. Não precisa de PEC, não precisa de empresa pública, precisa de uma legislação infraconstitucional que resolve o problema. Muito obrigado.